Prosperando em tempos de crise. Ministrei no primeiro dia sobre nunca discuta um problema com uma pessoa incapaz de resolvê-lo. Nunca tome uma decisão permanente num deserto temporário. Falei na semana passada, cuidado, ferida não curada é semente de traição. Amém? E também que em todas as coisas de Deus, primeiro eu preciso crer, depois para poder entender. Regra de ouro: crer, obedecer, entender. Repete comigo: crer, obedecer e entender. E eu queria colocar mais 3 pontos, se eu conseguir, né? Amém? Vamos ver o que vai acontecer essa noite. Igreja, primeiro ponto que eu queria falar com você, para você prosperar em tempos de crise, anota aí: você precisa crer que o seu Deus, o nosso Deus, é um Deus do impossível. Precisa crer que o seu Deus, o nosso Deus, é um Deus, amém, do impossível, amém? Agora presta atenção: você não pode provar que Deus é um Deus do impossível até que você mesmo se encontre numa posição impossível, numa situação impossível. Vou falar de novo: você não pode provar que Deus, Ele é um Deus do impossível até que você mesmo se encontre em uma situação impossível, igreja. Amém? Pergunto: como é que nós vamos provar que Deus é real? A única forma, igreja, amém, é que você tenha uma situação impossível sobre a sua vida. Abra comigo Marcos capítulo 10, versículo 27. A única forma é que você tenha uma situação impossível sobre a sua vida, e Ele vai, de alguma forma, tocar a sua vida. Marcos 10, 27. São textos bem conhecidos na palavra de Deus. Eu queria que você meditasse comigo só um pouquinho essa noite fria, gélida. Diz que essa madrugada vai ser a madrugada mais fria, cara, de Curitiba. Esse domingo para segundo. Sabe que eu estou falando isso para animar você, amém? Para você ficar assim: nossa, pastor, estou quase falando em línguas aqui. Fala de novo. Marcos 10, 27. Igreja, eu não sei, cara, mas você está aqui essa noite, cara, para ouvir a palavra do Senhor. Cara, Deus vai recompensar grandemente a sua vida, eu tenho certeza disso, amém? Cara, pode ter certeza, pega aí. Deus vai abençoar você nesses dias aí. 10, 24 de Marcos. E os discípulos já se admiraram das suas palavras. Jesus tornou a falar, disse: filhos, quão difícil é para que os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: puxa, então quem vai poder se salvar, meu Deus do céu? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Por quê? Porque para Deus, repito, para Deus, todas as coisas são possíveis. Pergunto: quantas coisas são possíveis para Deus? Repito, todas as coisas. Igreja, todas as coisas são possíveis para Deus, amém? Tudo é possível para Deus. Quando há uma impossibilidade humana, sempre haverá uma possibilidade divina. Vou falar de novo: quando há uma impossibilidade humana, sempre haverá uma possibilidade divina, igreja, amém? Agora repete assim comigo: tudo é possível para Deus. Repete assim: e também tudo é possível ao que crê em Deus. Vai lá comigo, Marcos 9, 17. Também um texto bem conhecido, mas olha lá comigo rapidinho. Marcos 9, 17. E aqui a gente começa a perceber, igreja, sobre um espírito que trabalha no meio da igreja, amém? Eu quero finalizar essa mensagem falando sobre esse demônio, amém? E aqui você começa a perceber que algumas coisas não ocorrem, não acontecem, algumas situações, né? Olha lá, Marcos 9, 17. Um homem dentro da multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo, e este, onde quer que o apanhe, despedaço, lança-o por terra, e ele espuma e range os dentes. Olha, igreja, o nível de demoniamento desse menino, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos, olha lá, ele disse para João, ele disse para Pedro, ele disse para Tiago, que os expulsasse, e eles não puderam. Por quê, pastor? E Jesus respondeu e disse: puxa, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-o a mim. E trouxeram, e quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai dele: quanto tempo há que
está sucedendo isso. E ele disse, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas olha que o pai dessa criança, ele diz assim, ó: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Igreja, eu gosto demais, Jesus falando agora, ele diz assim no 23, Jesus disse, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Uau! Imediatamente o pai do menino exclamou, e olha lá, eu creio, ajude-me a vencer a minha falta de fé. Repete comigo, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Interessante, igreja, que um nível de endemoniamento, que até os discípulos não conseguiam expulsar aquele demônio. Mas Jesus, ele vem, ele fala sobre uma geração incrédula, e ele fala assim, igreja, amém? Ele fala assim, ó, tudo é possível que crê. Na hora o pai fala, então eu creio, mas dei vírgula, ele diz assim, ó, mas ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Quer dizer, ele cria, entre aspas, na realidade ele também estava no mesmo posicionamento, amém, que estavam os discípulos. Mas olha que interessante, repete comigo, tudo é possível para Deus, e tudo é possível ao que crê. Agora, para você poder entender, é possível que você vai arrumar um bom trabalho nesses dias de consagração que nós estamos fazendo. É possível, igreja, amém, que essa enfermidade que está no seu corpo, ela saia hoje, em nome de Jesus. Amém? É possível que Deus te dê um esposo ainda nesse ano. Não querem? É possível que Deus te dê uma esposa ainda esse ano? É possível. Ou é possível que Deus te dê mais um filho ainda esse ano? Está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Quando você tem 3, 4 filhos, é ruim. Mas quando você não tem, é um milagre para a sua vida, amém? Igreja, é possível ainda, tudo é possível para Deus, amém? Quem crê diz amém? Amém. Lembra-se da regra de ouro, crer, obedecer e entender. Agora presta atenção, Deus, ele só se manifesta em causas impossíveis, igreja. Fala de novo. Deus, ele só se manifesta em causas impossíveis. Por quê, pastor? Porque o possível é para mim e para você fazer. O nosso problema é que nós acionamos o Deus do impossível para mover naquilo que é possível. E ele não vai entrar, igreja, por quê? Porque ele é o Deus da impossibilidade. Enquanto ele enxergar em mim e em você, que ainda existe coisas que nós precisamos fazer, ele não vai fazer sobre a nossa vida. Quem está entendendo diz amém? Igreja, e é uma das coisas que eu tenho visto muito sobre a face da terra, qualquer coisinha, a gente, Deus, legal, é verdade, nós precisamos, igreja, orar com relação a algumas situações, mas tem situações na nossa vida, se houver possibilidade, se você tiver que se esmerar, se esforçar, se responsabilizar, ele vai aguardar você se posicionar, e a hora que você se posiciona, ele adentra com a providência, ele vai entrar com o impossível sobre a sua vida, amém? Deus não vai fazer, fala para o teu irmão, diga assim, Deus não vai fazer aquilo que compete a você fazer. Repete comigo assim, ó, eu preciso fazer a minha parte, e o impossível Deus fará acontecer. Quando, pastor? Quando o difícil se torna impossível, Deus, ele começa a agir. Pergunta para o teu irmão, está difícil? Mas pergunta para ele, está impossível? Porque se está difícil, ainda Deus não vai agir. Está impossível? Impossível, pastor. Então ele vai entrar com providência sobre a sua vida. Deus é o Deus do impossível, igreja. Amém? Às vezes nós estamos numa situação difícil, uma situação que custa, cara, um preço, um esmero, uma dedicação extra sobre nossa vida, e a gente não o faz, igreja. Nunca, cara, vai ser dessa maneira. Amém? Enquanto você estiver na dificuldade, não tem como Deus dar com providência. Quando a dificuldade passa para a impossibilidade, ele vem adentro com providência sobre a sua vida. E é isso que ele quer fazer conosco nessa noite. Amém? Amém? Por isso, coloca o impossível nas mãos do Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim, o impossível é uma das especialidades de Deus. Quem crê nisso diz amém? Amém?
Igreja, então, para mim poder prosperar em tempos de crise, precisa crer que Deus é o Deus do impossível. Só que você não pode provar que Deus é um Deus do impossível até que você se encontre nessa situação. Amém? Repete, impossível não é difícil. Amém? Pastor, está difícil, mas é impossível? Ah, não é impossível ainda. Então tem algo que Deus espera que você faça. É impossível? É impossível. Então Deus vai entrar com providência e vai fazer um milagre na sua vida essa noite, amém? Sexto, repete comigo assim, ó, nunca compare nada da sua vida com a vida de outras pessoas, senão você será um eterno descontente. Igreja, você quer prosperar em meio à crise? Nunca compare a sua vida, amém, com a das outras pessoas. Senão você vai ser um eterno descontente, cara. Um eterno insatisfeito sobre a meia face da terra. Por quê? Comparações negativas com outros geram, primeiro, descontentamento. Segundo, desencorajamento. E pior, igreja, que talvez seja o pecado maior, inveja. Que nem vou falar dela essa noite. Eu quero deixar um dia só para ela, para nós matar ela. Igreja, é muito forte quando você, amém, faz esse tipo de comparação. Exemplo, quando você começa a comparar o seu marido com outro homem. Quando você compara a sua esposa, amém, com outra esposa. Quando você, amém, compara o seu trabalho com o trabalho de outra pessoa. Igreja, é notório que você vai ficar descontente, amém, sobre a face da terra. Amém? Outra coisa, comparação física. Daqui a pouco eu vou falar só sobre comparação física. Abra comigo lá em Filipenses capítulo 4. Veja o que Paulo ele fala sobre contentamento. Eu sempre uso esse texto, igreja, que é interessante para você poder entender, amém, sobre contentamento. Filipenses 4:11. Pastor, eu quero prosperar em tempo de crise. Então, meu irmão, nunca se compare, cara. Se você se comparar, você vai ser um eterno, amém, descontente. Tinha um vídeo esses dias passando no Face de alguém, muito legal, pena que não tem onde eu pegar, onde mostrava, igreja, da insatisfação da alma da pessoa e a pessoa descontente. Daí tinha o cara lá, ele estava descontente, estava andando de ônibus. Daqui a pouco ele compra uma bicicleta. Daí estava descontente, amém, porque andava de bicicleta. Daí ele compra um carro, era um Fusca, sei lá o que era lá. Daí depois compra um carro melhor, estava descontente, ele compra, né, um carro top. Daqui a pouco ele está descontente, compra uma Ferrari. Daqui a pouco ele está descontente, ele compra um helicóptero. Daqui a pouco ele está descontente, compra um avião. Daqui a pouco ele está... Cara do céu, mas muito legal o vídeo assim, amém? E ali fiquei pensando em mais ou menos o que acontece com a gente. A gente, cara, a nossa alma ela faz assim, né? A Bíblia diz assim, que a nossa alma ela não se sustenta, igreja. Ela sempre vai criar algo mais. Isso vai trazer um descontentamento. E um dos princípios do descontentamento é a comparação. Repete, comparação. Filipenses 4:11 diz assim: eu não digo isso como por necessidade. Por quê? Porque eu aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Repete, aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Igreja, presta atenção. Ele continua dizendo assim, ó: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância e de escassez. Olha só, igreja, ninguém nasce com instinto de contentamento. Não tem um ser na face da terra que nasce feliz. Você já viu uma criança, cara, sorrindo, nascer sorrindo? Quem já viu? Ela nasce, ela... Quem já viu? Alguém já viu, não? Ela sai como? Chorando. Se ela pudesse falar, ela já estava falando: estou dentro d'água. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que... Cara, ninguém nasce, cara, com, amém, esse instinto de contentamento. Isso precisa ser o quê? Aprendido. Aprendido. Igreja, quando a gente aprende a se contentar com o pouco, Deus ele vai nos colocar, muito. Por quê? Porque contentamento ele está ligado à fidelidade. Igreja, e ele não, se você não aprende na tua caminhada cristã a se contentar com aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida, você vai ser um eterno descontente. Se você não entender, primeiro, que foi Deus que depositou algo sobre a sua vida, você vai ser um eterno descontente. Se você não entender que aquilo que Deus, você é o resultado das suas escolhas sobre a face da terra, você vai ser um eterno descontente.
Se você não entender, igreja, amém, que você é o produto, igreja, amém, daquilo que você busca no secreto, amém, você vai ser honrado, amém, no público, você vai ser um eterno descontente. Chega uma época da vida da gente, que a gente vai falar, puxa, mas como é que pode? Aquele consegue, aquele faz, aquele tem, eu não tenho. E aí a gente começa a fazer um monte de comparação, igreja. E o descontentamento, ele vai gerando um desencorajamento. E o pior, o último estágio, a inveja. Porque a gente vai começar a observar o que as outras pessoas têm. E a gente vai querer aquilo que as outras pessoas têm. A gente não quer pagar o preço por aquilo talvez que elas também têm. Mas a gente quer aquilo que elas tanto têm. Por quê? Porque na nossa mentalidade espiritual, né, ou carnal, a gente acha injusto, igreja. De Deus é injusto, cara. Por que ele faz dá uns para mais, para outros para menos, para outros? Por que ele não fez tudo de uma coisa só, de uma forma só, de uma maneira só? E aqui começa a gerar algo muito ruim em nosso coração. Quem está entendendo diz amém? Então, lembre-se, eu até coloquei essa semana no nosso devocional. Todos os problemas da nossa vida são temporários, igreja. Repete comigo assim, todo problema, ele tem um período de vida limitado. Repete comigo, os problemas, eles nos promovem. Coloquei até na nossa palavra lá, o problema, igreja, não é o problema. O problema é a maneira como eu vou, amém? Fazer o quê? O que eu vou fazer quando ele se apresenta sobre a minha vida. Igreja, os mesmos problemas que se apresentam para mim, eles se apresentam para você. A Bíblia diz que Elias sofria das mesmas paixões, cara, que qualquer homem existia naquela época sobre a face da terra. Jesus foi provado como homem sobre a face da terra. Então, o problema não é o problema. É a maneira como você vai, quando ele se apresenta, o que você vai fazer com ele sobre a sua vida. E aí que ele vai ser determinante sobre nós. Amém? Por quê? Porque às vezes, se você não entender dessa maneira, você vai achar, cara, que o teu problema é maior, que a tua dificuldade é maior, a tua situação, amém, não tem solução. Mas, e quando se apareceu aquilo, o que você fez com aquilo? E aí que é o resultado disso. Você correu, eu até tenho um exemplo no nosso devocional essa semana, amém? Foi como aconteceu com Davi, igreja. Quando o Golias se apareceu, os irmãos dele fizeram o quê? Os caras caíram fora, cara. Por quê? Eles falaram, não tem como vencer o gigante. Davi olhou o quê? E ele se posicionou, não. Há uma recompensa sobre isso. Eu vou lutar contra ele. Lutou e ele ganhou. O problema não era o gigante, mas era a maneira como ele enxergava o gigante, como enxergava os seus problemas. Fala para o teu irmão para ele não esquecer assim, o problema não é o problema. O problema é como você responde a ele quando ele se apresenta sobre sua vida. Amém? Quando você se decide, igreja, viver pela fé, as coisas vão mudar. Repete comigo, por isso, não faça comparação. Agora eu queria falar algo aqui assim, ó. Vou tentar falar assim da melhor maneira possível, né? Amém? Porque falar sobre isso é capaz de trazer um pouco de polêmica, né? Repete comigo assim, não faça comparação física. Igreja, você talvez está assim, por que, pastor, que eu não posso fazer comparação física? Toda vez que você cai naquela neura, Deus, por que você não me fez loira? Deus, por que eu não tenho cabelo liso? E você compra aquela pranchinha, que pranchinha nada, até grande para boné, né? E aí você começa a fazer tudo aquelas comparações com relação a outras pessoas. Igreja, você está dizendo que Deus errou na sua criação e na sua concepção. Você estava dizendo assim, Deus, porque é murmuração. O que é murmuração? Que se você tivesse no lugar de Deus, você faria de modo diferente. Então você olha para você e você é descontente com você, insatisfeito com você. Eu estou falando da mulher porque é mais fácil da mulher, né? O homem já é meio relaxado mesmo, né? Amém? Depois que casa, piorou. Daí, se ele nunca foi um príncipe, cara, ele vira um sapo ao quadrado, né, cara? Né? Mas olha só, igreja, e o que acontece? E é muito perigoso, por quê? Porque, igreja, Deus, presta atenção, Deus, ele não te criou com os padrões de beleza da sociedade contemporânea a qual você vive. Deus te criou, amém, com os padrões de beleza celestial. Tanto que a Bíblia diz assim, que não é, igreja, amém, o que formoseia o seu rosto, o que te faz bonita, mulher, não é lá no Novo Testamento diz no frisado dos teus, amém, do teu cabelo, mas é o Espírito Santo que habita em você. O que formoseia seu rosto é o quanto do Espírito que você tem sobre a sua vida.
Só que o que acontece, igreja, amém? Há uma comparação muito forte hoje com relação a isso. E daí o que acontece? Nós caímos dentro naquela outra. Não tem nenhum problema, vou falar com você, igreja. Se você, cara, tem condições de fazer plástica e assim por diante, cara, fique à vontade. Agora, tem que tomar muito cuidado. Porque muitas das vezes, a tua atitude com relação a isso, é porque você está, amém, querendo se comparar a pessoas que também, no padrão de beleza da sociedade, ela é melhor que você. Você acha que ela é bem melhor. Você notou quando entra uma mulher bonita num recinto, que tem várias mulheres, o que acontece? A mulher entra bonita, entra, todas elas olham, nossa, que linda ela. Que Deus abençoe a vida dela. É assim? Olha para o corpo dela e fala, caramba, o que ela faz? Ah, deve ser plástica. Como é que é o nome que eles fazem no abdominal? O que é? Não, desculpe. Abdominoplastia. Cara, daí fica uma pira. Só que olha que interessante, igreja, o que acontece com a gente. Padrões de beleza, igreja, eles mudam com o tempo. Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro que na época do meu pai contava, disse que mulher bonita era mulher gorda. Verdade. Mulher magra, os caras falam, nossa, olha aquela sequela, pau de virar tripa. Cara, não tinha vez. Eu olhava aquela tudo rechonchudona andando, né, cara, eles, gostosa. Era diferente. E o troço muda. E daí você fica nessa, né? Põe negócio, tira negócio, põe aqui, vai, vira. Cara, muda. Daqui a pouco esse negocião aí vai ter que virar negocinho. E muda, igreja. Por quê? Porque há uma insatisfação existencial sobre a face da terra. Igreja, presta atenção. Prosperar em meio às crises é você, cara, amar. Você se amar. É você amar aquilo que Deus criou você. Uma coisa que eu quero dizer para você, varão. Às vezes você olha para a tua mulher e você vê defeito na tua mulher. Amém? E daí você quer mudar a sua mulher. Só que Deus criou ela exatamente como ela está. Você tem que amar. Você não amou o corpo dela. Porque se você amou só o corpo dela, amém? Você tinha que ir lá no ML, cara. Tem um monte de corpo lá, vai lá, cara. Amém? Vocês estão me entendendo? Agora, tem algo, igreja. E o pior, uma coisa que eu dizer assim para você agora, mundo espiritual, que quase ninguém fala. Você sabia, igreja, que a maioria de pessoas que fazem esse tipo de operação, amém? Até de redução de estômago, e eu estou falando que tem várias pessoas que fazem. Você sabia que muitas delas acabam, cara, de alguma maneira, entrando em processo de endemoniamento? Por quê? Porque existe um original de Deus. E esse original foi mudado, igreja. E se esse original mudado não foi com uma palavra de Deus, você pode estar mexendo naquilo, cara, que você nunca deveria estar mexendo. É um adultério espiritual sobre o teu corpo, sobre o teu organismo. Então quando você olhar outra pessoa, se você se comparar com ela, sabe que Deus projetou você para ser exatamente como você é. Nem mais, nem menos. Agora, claro, você tem que tratar desse corpo, tem. E eu sou, cara, isso eu falo. Igreja, se você está bem fisicamente, você está bem espiritualmente. Uma coisa está relacionada com a outra. Quando você sabe, quando você está mal, cara, assim, tudo fora de peso e tudo mais, cara, o troço é tudo estranho, meu irmão. É difícil, você vai ler um livro, cara, meu Deus, aquela abridora de boca, parece que o Satanás está dentro da tua boca, cara. Mas por quê, pastor? Porque você está mal fisicamente. E Deus deixou esse tempo do Espírito Santo para ser cuidado, amém? Nós vamos cuidar, igreja. Nem isso aqui é nosso. Agora, não é para você fazer uma comparação. E que essa comparação, você venha dizer que Deus criou errado você. Pela soberania dele, ele errou no projeto. A hora que ele foi desenhar você, ele fez assim, pegou na perna do nariz, ele, errei, aqui, não vou consertar, agora passei de reto. Na barriga, ele, muito pelo contrário, você não foi criado com essa barriga, né? Essa barriga você aprendeu, né, com o tempo, a fazê-la crescer. Quem está entendendo diz amém? Repete comigo assim, cuidado, as comparações te levam ao descontentamento físico e a pecar contra o autor e consumador da sua fé. Igreja, outra coisa, contentamento, repete, contentamento, ele está ligado à gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18, não precisa você abrir, a palavra do Senhor diz assim, em tudo,
dai graças, porque essa é vontade de contentamento, está ligado à gratidão, e a gratidão à multiplicação. Lucas 22:19, e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu, e serviu aos discípulos, recomendado: isso é meu corpo oferecido por vós, fazer isso em memória de mim. E o Senhor, Ele multiplica o pão. Então pega comigo assim, ó, para você poder entender. Igreja, contentamento está ligado à gratidão. Eu tenho que ser grato por tudo. Gratidão gera a multiplicação. Você quer prosperar em tempos de crise? Quem quer? Seja grato com aquilo que você tem. Deus vai multiplicar. A multiplicação é pela gratidão, igreja. Sempre vai ser dessa maneira. Você olha para a tua conta corrente e fala: Deus, puxa vida, ela está vazia. Muito obrigado, Senhor. Igreja, Paulo ele diz mais assim, ó, 1 Timóteo 6,6. Só anote aí se está anotando a palavra. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e de nele nada podemos levar. Por isso, olha o que ele diz: tendo o que comer, com o que vestir, estejamos contentes. Uau! Ele estava dizendo, igreja, que se você tem o que comer na sua casa, você tem o que se vestir na sua casa, você já precisa ser contente. Você já precisa desenvolver esse espírito sobre a sua vida de gratidão com o Senhor. Quem está entendendo diz amém. Igreja, o que nós estamos vivendo hoje é que a mídia impõe sobre a nossa vida. O descontentamento de a gente não ter algumas coisas, igreja, não é de Deus. É o espírito do mundo que trabalha para engodar eu e você, para que a gente possa querer ter coisas que no fim não vai nem gerar nenhum tipo de resultado na nossa vida. Se matar às vezes para comprar um carro, amém? Pagar 72 prestações para um carro, que quando chega lá na 36ª já está caindo aos pedaços. E para depois você ficar descontente com o carro, depois você quer outro carro. E daí você começa a ser um eterno descontente sobre a face da terra. Se você começar nisso, você começa a fazer comparação. Às vezes a gente quer a igreja agradar até nosso esposo em alguma situação. Cara, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você foi criado para aprender a administrar as coisas sobre a face da terra. Deus, quando Ele criou o homem, igreja, a primeira coisa que veio na mente de Deus foi administração. Porque Ele criou o homem e falou assim: ó, você vai dominar sobre a face da terra, sobre as aves, sobre os animais. Ele fez um lugar, igreja, naquele lugar havia uma semeadura, tinha que ter uma colheita. Deus, o que Ele fez? Você vai administrar o meu jardim. E o que acontece? Quando você não sabe administrar bem, existem as perdas, igreja, com relação à administração. Um exemplo, amém? Se você não administrar, amém, o horário que você chega no seu trabalho, se você chegar atrasado quase todo dia no seu trabalho, você vai perder o seu emprego. Se você não administrar, amém, o teu casamento, se você não é uma pessoa, cara, que, amém, vira e mexe, não acerta, amém, as tuas arestas com a tua esposa, tem uma comunicação dentro do lar, você pode perder o seu casamento. Deus criou eu e você para nós administrarmos e bem todas as coisas. E o maior problema, igreja, é que a maioria de nós, ainda mais brasileiro, tem um problema sério que não sabe administrar as suas coisas. Finanças. Se eu perguntasse aqui, quantos tem uma planilha de finanças na sua casa? E que usa, né? Deve ter. Eu creio que cada 10 aqui, 8 não deve ter. Estou chutando baixo ainda. E daí, a gente quer, igreja, amém, que um Deus que criou a nós para aprendermos a administrar as coisas sobre a face da terra. E o pior, igreja, por quê? Porque Salmos 24, ele diz assim, ó, que toda a terra e a sua plenitude, todas as coisas pertencem a quem? A Deus. Quer dizer, eu preciso saber administrar as coisas dos outros. Coisas alheias. A nossa vida sobre a face da terra é viver a vida inteira, igreja, administrando aquilo que não te pertence. Porque nada te pertence. Quem está me entendendo? Diz amém. Porque quando eu tenho um senso de posse, quando eu acho que eu tenho algo, igreja, aí eu já entro na má administração. Por quê? Porque eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero, conforme eu quero. Ninguém tem nada a ver com isso, ninguém vai meter o bedelho. Eu faço, é verdade. Só que daí você vai administrar da maneira que você acha que vai administrar bem. E aí o diabo vem e toca a sua vida. Igreja, nada nos pertence. Por isso que lá, Paulo diz assim, ó, aquele que é fiel nas causas alheias,
Deus vai entregar aquilo que é seu. Quer dizer, o primeiro estágio de administração é a maneira como você administra as coisas alheias. Como que você cuida lá no trabalho, amém? Ou do seu chefe. Você que trabalha com ferramentas. Se você não cuida, não administra bem, não cuida das ferramentas do seu trabalho, lá na empresa, Deus nunca vai prosperar a sua vida de outra forma, de outra maneira. Por quê? Porque a primeira administração é na causa alheia, nas coisas dos outros, igreja. Quem está me entendendo diz amém? Prosperar em tempos de crise é saber administrar as coisas, igreja. Porque se você não sabe, eu quero dizer para você, você nunca vai sair do processo de crise. Nós podemos estar bombando no Brasil. O Brasil pode ser a bola da vez, pode ser um novo Estados Unidos, igreja. Todo mundo vai prosperar e você vai chupar o dedo. E vai achar que é o Satanás. Não, é porque você não sabe administrar. Deus criou eu e você para administrarmos as coisas sobre a face da terra. Quem está me entendendo diz amém. Isso é muito importante, igreja. Porque se você não sabe, pergunte para alguém para te ajudar. Aqui no Tabernáculo a gente é fera nisso aí, meu irmão. Eu tenho gente aqui, cara, que sabe bem administrar. Parte de finanças então, meu irmão, meu Deus do céu. É rapidinho a gente ajuda você aí, meu irmão, né? É você entrar num sobrenatural com Deus. Não tem como, cara, se você não parar para você entender que você foi criado para administrar sobre a face da terra. Porque a Bíblia diz lá em Salmos assim, ó, os céus pertencem ao Senhor, a terra Ele deu para mim e para você, para quê? Para nós passear na floresta enquanto esse lobo não vem, pastor. Ele deu a terra para mim e para você, para nós administrarmos as coisas sobre a face da terra, igreja. As coisas dele. Está entendendo? Ele deu o tabernáculo de Davi, e falou assim, pastor Zé Roberto, está aqui, ó, essa igreja ela não é sua, é minha. E eu quero que você administre ela sobre a face da terra, e eu quero uma coisa, administre bem, bíblica, conforme a palavra de Deus, porque o resultado vai ser, eu vou ordenar a bênção sobre essa igreja, da mesma maneira na sua casa. Quem está entendendo diz amém? Amém? Já quero encerrar a igreja. Eu já falei isso hoje ou não? Ainda não? Amém? Olha lá comigo só para você poder entender, Filipenses 4,13. Igreja, todo mundo usa esse versículo de maneira isolada do contexto, e todo mundo erra com relação a isso, né? A Bíblia diz assim, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me... Amém. Tem uns que são mais carnal mesmo, né? Então eu posso tudo, né, pastor? Posso fumar, beber, encoxar a mulherada, né? Sei lá o que, né? Posso mesmo, sou livre, né? Amém? Daí tem os que, né? Não, eu posso fazer tudo que é bíblico, mas ainda assim não é bíblico. Igreja, dentro do contexto, quando Paulo está dizendo, amém? Ele estava dizendo assim, ó, você vai ter momentos sobre a face da terra de abundância, você vai ter momentos de escassez, ele estava dizendo, amém? E ele diz assim, ó, igreja, para você poder entender, Cristo, Ele te fortalece para você estar contente, quando você tiver abundância, e contente quando há escassez. Como assim? Contente quando no teu trabalho não te pagam bem, contente com o teu esposo que não é aquele príncipe encantado que você esperava. Casei, pastora, pensei que ele ia se transformar, piorou, né? Você viu? Contente, quer dizer, não é um conformismo, igreja, amém? Mas olha só, então, podemos todas as coisas, aquele que me fortalece, quando? Quando aprendemos a viver contentes em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas, aquele que me fortalece, é verdade, você é contente? Mais ou menos, então você não pode. Porque o contentamento, cara, é quando você é feliz em toda e qualquer situação na sua vida. Está passando um momento de crise, estou passando um momento de escassez. Mas a pergunta-chave, você está contente? Dele assim, não conformismo, mas você está grato por Deus? Sim, pastor. Eu estou passando porque Deus, Ele sabe, Ele está trabalhando na minha vida. Então você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Uau! Quem está entendendo diz amém? E eu queria encerrar a igreja, amém? E eu queria assim, finalizo, você que está anotando a palavra, parte 7. A única razão dada na Bíblia para fracassarmos é incredulidade, igreja. Anota aí, incredulidade. A única razão dada na Bíblia para nós fracassarmos
é incredulidade. Abra comigo Marcos capítulo 6. É um texto também que eu sempre uso, mas veja aqui comigo rapidinho, para você saber o que nós queremos orar essa noite. Todos os homens na Bíblia que fracassaram. Origem, incredulidade. Marcos 6,3, a Bíblia diz assim: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. E olha lá, ele não podia, Rodrigo, não podia fazer ali obras maravilhosas. Jesus não podia, igreja, amém? Somente curou alguns poucos enfermos, impôs-lhes as mãos, e estava admirado do quê? Da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Repete comigo assim: não é que Deus não queria, é que Ele não podia. Por quê, pastor? Pela incredulidade. Igreja, interessante, quando você olha assim, amém? Deus, Ele quer te abençoar, quer ou não quer? Sim, mas tem situações que Ele não consegue, Ele não pode, igreja. Por quê? Por causa da incredulidade. É interessante, a gente parece, mas nossa, que Deus fraco é esse, pastor? Não, porque existem situações, igreja, que Jesus ele chegava, e Ele via que não existia a fé que necessitava para cura, para uma situação. Ele falou assim: mas pela minha fé, ser curado. Mas existem situações, igreja, de incredulidade que Deus não consegue. É o que eu falei. Por quê? Porque Ele espera, igreja, amém, que pessoas façam a sua parte. E enquanto Ele não vê, não perceber que você fez o que deveria ser feito, Ele não vai entrar com a impossibilidade sobre a sua vida. Não é que Ele não queria, Ele não podia por causa da incredulidade. E o fracasso, igreja, de nós como crentes, é a incredulidade. Quando você, amém, não tem, igreja, essa fé, dessa maneira, dessa forma, coisas não vão acontecer na sua vida. E é interessante, igreja, amém, não pôde fazer os milagres, amém, por causa da incredulidade. Lembra da regra de ouro? Crer, obedecer, entender. Fala ao teu irmão, diga assim: essa é a única razão para que você e eu fracassamos. Incredulidade. Agora veja que interessante. A incredulidade não é somente ausência de fé. A incredulidade é algo espiritual, igreja. A incredulidade às vezes é algo demoníaco. A incredulidade, ela cega as pessoas que querem evidências físicas para poder tomar um posicionamento espiritual. Só que Deus não vai fazer. Lembra que nós temos falado da regra de ouro? Primeiro se crê, segundo se obedece, terceiro você consegue entender. Igreja, se você não se posiciona em fé, você está destinado a fracassar. Mas há um véu, há uma cegueira, igreja, amém, que se instala na nossa vida, que enquanto a gente não vê, amém, de maneira física, a gente não toma um posicionamento. Por que não é ausência de fé, pastor? Porque todo mundo crê em alguma coisa, igreja. Até o ateu, ele crê em alguma coisa. O ateu, ele crê que não crê em nada. Vou falar de novo. O ateu, ele crê que não crê em... Ele crê, igreja. Na realidade, ele tem muita fé, só que está alocada no lugar errado. Tem ateu que tem mais fé que crente, igreja. Isso é notório, cara. Ele crê tanto que não crê em nada, que, amém, ele pega a gente do bolso. E você fala com ele: ah, não. E ele é firme no seu posicionamento, amém? É impossível quem não crê. Agora, em relação à palavra, presta atenção, não é heresia, igreja, amém? Até o diabo crê nela. E agora, Satanás, ele crê mais nas promessas, igreja, para os filhos de Deus, que os próprios filhos de Deus. Como assim, pastor? Satanás crê tanto nas promessas, igreja, que ele faz de tudo para impedir o cumprimento da palavra na sua vida e na minha vida. E olha que interessante, igreja, o diabo, ele é mais crente que muito crente. Ele crê tanto na palavra, nas promessas que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida, que ele se move para impedir o que tem a realizar na minha vida, na sua vida. Se tem alguém que tem fé, se chama o diabo. Vocês não gostaram, né?
Igreja, amém? Vou dar um exemplo para você poder entender de incredulidade. Vai lá comigo em 2 Coríntios 4:3. Quero mostrar ela de maneira espiritual para a gente poder orar essa noite. A Bíblia diz que o diabo estava cegando esse povo. Não era, igreja, algo racional, não era algo natural, não era algo, igreja, de uma religião, não era nada disso. Mas existia algo demoníaco, algo espiritual. 2 Coríntios 4:3, 4. Olha que interessante, a Bíblia de Deus, a Bíblia diz assim, ó. 2 Coríntios 4:3. Paulo diz assim, ó: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, o diabo, o Deus desse mundo, cegou os entendimentos dos incrédulos. Quem cegou? O diabo. Não é a naturalidade, não é a racionalidade, não era algo pessoal, era algo espiritual. Um demônio de incredulidade. Ele tocou a vida de pessoas, amém, ao ponto de colocar um véu, e ela não consegue, igreja, entender. Lembra que eu tenho falado, amém? E se ela não consegue entender, ninguém obedece aquilo que ela não entende. Então ela precisa, cara, amém, ser lançado fora esse espírito sobre a vida dela, para que ela possa ver, e ela crer, obedecer, para ela poder entender. E a Bíblia diz assim, ó: o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem, amém, de Deus. Igreja, muitas pessoas estão andando sobre a face da terra, não conseguem viver em fé. Por quê, pastor? Porque há algo espiritual, há algo maligno sobre a vida das pessoas, que precisa ser arrancado dela, para que ela possa começar a entender exatamente o que o evangelho de Cristo quer, amém, fazer sobre a vida dela. Quem está entendendo diz amém. Igreja, eu finalizo então essa noite, e eu queria orar com você, amém, essa noite. Eu estava tarde lá em casa, e daí eu falei assim: Senhor, o que o Senhor quer exatamente? O Senhor falou assim bem forte para mim: filho, tem pessoas dentro da igreja, e eu vou falar para você, não fica com medo não, amém, né? Mas elas estão perturbadas, e é anos isso sobre a vida delas, que existe um véu, existe algo que está tapando a visão espiritual da vida dela. Às vezes ela acha que é racional, às vezes ela acha que é natural, às vezes ela acha que é algo da sua cabeça, mas que não tem deixado, igreja, ela caminhar em fé, não tem deixado, igreja, ela acreditar de maneira, amém, total, integral sobre a face da terra. E eu falava assim: amém, Deus, então o que o Senhor quer? O Senhor falou assim: filho, isso é uma noite de a gente poder arrancar isso, amém, da vida dela. Talvez você está aqui essa noite dizendo assim, ó: puxa, pastor, é uma realidade sobre a minha vida, eu não acredito dessa maneira piamente como o Senhor está pregando, ou como a Bíblia está dizendo, e não é nem pela tua naturalidade, mas existe algo, cara, no mundo espiritual, que precisa ser quebrado. E eu queria orar com você essa noite. Se coloque de pé um pouquinho. Quantos necessitam essa noite de uma intervenção divina? Diz amém. Quero falar melhor assim: quantos essa noite precisa de um milagre? Diz amém. Quantos precisam que o Deus impossível toque a sua vida essa noite? Diz amém. Igreja, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria orar com você um pouquinho. Deus do secreto. Eu queria chamar aqui a pessoal do louvor, para a gente estar adorando o Senhor um pouquinho. Feche teus olhos aí. Pai, nós queremos entregar essa noite no teu altar, Senhor amado Pai. Toda vez que eu falo de fé, queima meu coração, Pai, porque é tão gostoso a gente saber que o Senhor suscita a nossa fé por aquilo que nós não vemos, Senhor amado Pai, e que a fé, Pai, Senhor amado Pai, ela nada mais é, Senhor amado Deus, é como um ponto de ônibus, Senhor amado Deus, onde a gente tem a convicção e a certeza que nós vamos pegar aquele ônibus, e aquele ônibus vai passar, Senhor amado Pai,
naquele horário marcado, naquele horário programado, Senhor amado Deus, e nós vamos de encontro, Senhor amado, à promessa do Senhor. Pai, nós temos caminhado nessa terra, e tem uma geração, Pai, que não tem conseguido prosperar sobre a face da terra. Vira e mexe, Pai, algumas coisas ocorrem sobre as suas vidas, e é a falta, Senhor amado Pai, do entendimento, Pai, completo da relação à fé. Existe um espírito de incredulidade, Pai. O Deus desse mundo, Pai, o Deus desse século, Pai, o diabo, Senhor amado Pai, ele tem cegado o entendimento de uma geração, Senhor amado Deus, para que essa geração, Pai, incrédula, não venha ter acesso ao Evangelho, às boas novas de Cristo Jesus, Senhor amado Deus, e não consiga, Pai, Senhor amado Deus, caminhar rompendo em fé. E o pior, igreja, quando a gente não consegue caminhar rompendo nessa fé, a gente é uma geração fracassada sobre a face da terra. É uma geração que conhece a Bíblia, uma geração que tem cursos bíblicos, seminários bíblicos, teologias bíblicas, uma geração farisaica, uma geração que anda sobre essa face da terra, amém? Até uma geração inteligente, mas espiritualmente burra, uma geração que não consegue se desvencilhar do que o diabo tem feito sobre a face da terra. E o diabo, ele não tem brincado. O diabo, ele tem a igreja cegado, ele tem colocado um véu, ele tem colocado sobre a vida de muita gente que não consegue, amém, dar um passo, amém, em fé e convicção, porque precisa enxergar para poder se posicionar. Mas Deus, essa noite, Ele quer que você e eu, amém, se posicione nessa palavra essa noite. Ele está dizendo assim: filho, filha, é hora de você começar a acreditar na palavra de Deus. É hora de você sair dessa naturalidade. É hora de você renunciar a esse espírito de incredulidade que possa haver na sua vida. É hora de você, amém, essa noite dizer assim: eu não quero mais isso sobre a minha vida. Eu não quero mais andar, amém, de maneira natural sobre essa vida. Eu não quero ser alguém murmurador sobre a face da terra. Eu não quero ser alguém que caminha somente no natural sobre a face da terra. Eu não quero ser ditado aquilo que tem sobre a minha vida pelo espírito do mundo, onde ele tem guiado, promovido somente o que ele quer sobre as nossas vidas. Eu queria orar com você hoje, amém. Você que, amém, precisa de um sobrenatural, um milagre, amém. Como eu falei, Deus nunca vai se apresentar como Deus impossíveis sobre a sua vida. Mas se você sabe, amém, que a dificuldade passou para a impossibilidade, eu queria orar com você essa noite, amém, para arrancar você, amém, daquele engodo, amém, satânico que possa haver sobre a sua vida, sobre a tua causa. Vem aqui à frente, você que precisa, amém, a gente ore com você essa noite, para receber uma oração, para você sair dessa posição impossível, amém, de um milagre, amém. Eu creio que é a noite, amém, da possibilidade, amém, sobre a sua vida. Tudo é possível para Deus, tudo é possível que crê em Deus, amém. Ele só quer que você creia essa noite. Ele não quer, amém, que você fique pensando como que vai ser, o que vai acontecer, da maneira que vai ser, da forma que vai ser. Ele está dizendo assim, talvez assim a palavra certa, você já andou, amém, em fé sobre a face da terra. Você falou assim: Senhor, Pai, eu já fui homem de Deus, homem que orou por pessoas, que arrancou pessoas de situações impossíveis. Eu já fui homem, amém, sobre a face da terra, que caminhei, amém, preguei a palavra, movi, amém, cura, sei lá o que. Mas chegou, algo aconteceu sobre a sua vida e te levou de novo a um fracasso. E agora Deus está chamando você de novo ao mundo espiritual. Ele está chamando você ao secreto de novo. Ele está dizendo assim: amém, filho, filha, há uma necessidade de você começar de novo a entrar no quarto, começar de novo a crer. Crer não pelo que você vê, crer por aquilo que Ele vai fazer. A Bíblia diz que Jesus é a nossa esperança, igreja. Eu queria louvar esse hino, eu queria que você pudesse adorar o Senhor conosco essa noite. Se esse hino falar com você, o Espírito Santo falar com você, vem aqui à frente, nós queremos orar com você. Eu queria que a intercessão colocasse suas mãos rapidinho sobre a vida das pessoas. Cante conosco essa noite. É marcada por conquistas, minha alma foi a fé.
carregada por lembranças que o tempo não levou, mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar, perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar, perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Oh, dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Igreja, feche teus olhos um pouquinho. Pai, nós queremos orar essa noite, Senhor amado Deus. Toda impossibilidade divina, há uma impossibilidade humana, há uma possibilidade divina, Pai. Sabemos que ainda que está difícil, Senhor amado Pai, o Senhor, Pai, não vai se mover, Senhor amado Deus, sobre algumas situações. Quando, Pai, a dificuldade, Pai, o difícil se torna impossível, Pai, o Senhor vai adentrar, Senhor amado Pai, sobre essa situação. Por isso nós olhamos essa noite, Pai, sobre nossas vidas, Pai, e queríamos poder olhar, refletir sobre a nossa situação. O que nós temos deixado de fazer, Pai? O que precisa ser feito ainda? O que, Pai, cabe a nós a fazer, Senhor amado Deus? Pai, olha, Pai, para a Tua igreja essa noite, Senhor amado Deus. Precisamos tanto, Senhor amado Pai, precisamos tanto, Pai, que seja levado embora todo espírito de incredulidade, Pai. O Deus desse mundo, Deus desse século, Pai, Ele cegou o entendimento dos incrédulos, Senhor amado, para que eles não conheçam o evangelho da salvação, Senhor amado Pai. Pai, nós não queremos ser uma geração que fala da Sua palavra, mas não vive ela, Pai, ou não experimenta ela, não prova ela, não degusta ela, Senhor amado Deus.
Pai, nós queremos caminhar rompendo em fé nesses dias, Senhor amado Pai. Nós clamamos, Senhor amado Deus, Pai, por as causas, pelas questões judiciais, por aquilo, Pai, que está em suas mãos, aquilo que é justo, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, Senhor amado Pai. Nós clamamos nesse jejum, nessa consagração, nessas orações, intercessões que fazemos nesses dias. Mas nós queremos, Pai, se posicionar. Pai, será que não tem culpa, Pai? Será que não tem sentimentos de culpa? Será que nós não somos parte desse problema? Será que nós, Pai, Senhor amado Deus, o Senhor não está requerendo algo de nós esses dias, Senhor amado Deus? E que nós ainda, Senhor amado Pai, não entendemos, ou não deixamos, Pai, por causa da cegueira espiritual que existe sobre nossa vida. Pai, mas eu quero declarar essa noite, Pai, eu amarro e prendo todo espírito de incredulidade, Senhor amado Pai. Eu declaro e dou uma voz de comando: saia do nosso meio, Senhor amado Pai. E que nós possamos caminhar nesses dias rompendo em fé, Senhor amado Pai. Em nome de Jesus, cumpra-se, Pai, todo o teu desígnio, toda a tua vontade, Pai, em nossa casa, em nossas finanças, nossos casamentos, Pai, em nossos ministérios, Senhor amado Deus. Arranca todas, Pai, seta de Satanás. Arranca, Pai, todo véu que venha cair, Pai, Senhor amado, essa noite, Pai. E declaramos, Pai, Senhor amado Deus, que Tu és um Deus do impossível, Senhor amado Pai. Tu és um Deus do impossível, Pai. Tu és um Deus. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Declare bem alto. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só.